Meu amparo sempre foi Deus. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. No Brasil, a fé é um elemento central na vida de muita gente. Eu só superei mesmo essa dor, estou superando aqui através das orações. Eu crio força através da fé, da oração. Sem Deus eu não sou nada, né? Sem Deus eu não estaria nem aqui. Uma fé que antes se professava principalmente dentro das igrejas católicas. O levantamento sobre religião no Brasil começou a ser feito em 1872. Naquele ano, 99,7% da população se declarou católica. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo. Com o passar dos anos, a diversidade religiosa foi aumentando. Eu entrei na igreja evangélica, assim, me converti, né, e tal, bem nova, uns 16, 17 anos. Mas, assim, hoje eu sou cristã. Eu estou aqui na igreja já desde 92 e eu sou uma nova pessoa desde então. Deus pode fazer aquilo que agrada o desejo do teu coração se você estiver com Ele. Minha família ela é em grande parte espírita, pela parte da minha mãe. E desde criança eu frequentava o Centro Espírita em Curitiba. Ele está se tornando um adulto perante a religião judaica. Eu nasci no budismo, né? Fui criada desde criança no budismo. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Eu fui testemunha de Jeová, né? Antes de me confirmar no Candomblé. Porque eu não nasci dentro do Candomblé, dentro do terreiro. E o que se viu foi o avanço de uma religião em particular. O crescimento dos evangélicos que até 1980 eram classificados como protestantes acabou acontecendo de forma mais acelerada na década de 90 e também entre 2000 e 2010. A pesquisa mais recente do IBGE mostra uma transformação. O censo de 2022 mostrou que os católicos chegaram ao menor patamar da história, mas ainda são maioria. Agora representam 56,7% do país. Já o número de evangélicos continua crescendo e chegou ao maior índice já registrado, 26,9% dos brasileiros. Embora ainda pouco expressivos em números absolutos, os praticantes da Umbanda e do Candomblé mais do que triplicaram, passando de 0,3% para 1% do total da população brasileira. Embora os evangélicos tenham crescido, a alta foi menor do que a esperada, o que deve adiar em 17 anos a substituição do catolicismo como a principal religião do Brasil, segundo a projeção do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a fé e o desenho das religiões no Brasil. O que o censo 2022 revela sobre a queda do catolicismo, o avanço evangélico e sobre outras formas de religiosidade no país. Minha convidada é Ana Carolina Evangelista, cientista política e diretora executiva do ISER, Instituto de Estudos da Religião. Segunda-feira, 9 de junho. Carô, o que diz o mapa da fé no Brasil? Se a gente olha os dados desse censo, e se a gente considera esse censo de 2022 como os demais uma foto, é uma foto que vai sendo revelada. É um fotograma que vai tendo seus contornos cada vez mais revelado. E esse mapa da religião no Brasil, a partir dessa foto, vai confirmando uma crescente diversificação e pluralização da pertença religiosa no Brasil. São tendências e são contornos dessa foto que vão se confirmando ou se reforçando de alguma forma, porque eles já estavam presentes, especialmente a partir do censo da década de 90, onde a gente começou a ter uma intensificação maior da diversificação religiosa no Brasil, especialmente a partir do crescimento evangélico e do crescimento do sem religião. A gente está falando de um país, de um mapa da fé, como você disse, de um país até então de hegemonia católica, de enorme hegemonia católica, né? Grande hegemonia católica. E novos atores começam a entrar nessa cena. E a cada foto desse censo, a gente vai entendendo
que, de fato, essa ampliação, essa diversificação e essa transformação do mapa religioso vai se mostrando. Bom, já que você falou do crescimento evangélico ao longo do tempo, esse mapa, o censo, portanto, mostra que 1 em cada 4 brasileiros se declara evangélico. No entanto, o ritmo de crescimento desse grupo foi menor do que se esperava. O que explica essa desaceleração? Eu não sei se esse é o termo certo, mas pelo menos não no ritmo do que todo mundo previa. Os dados mostram que os evangélicos seguem crescendo, mas mais lentamente. Na verdade, é uma mudança muito pequena de ritmo, porque nos 2 censos anteriores, de 2000 e de 2010, já tinha uma manutenção de um ritmo desse crescimento dos evangélicos em torno de 6% a cada década. E a gente agora viu um crescimento de 5,2%. Então a gente está falando por uma primeira vez uma sinalização de um pequeno declínio desse ritmo. E aí tem uma surpresa, quer dizer, não é surpreendente que o número de católicos diminua. Era esperado um aumento do número de evangélicos, mas muitos pesquisadores esperavam um aumento muito maior, né? Ao longo dos últimos anos, a gente ouviu expectativas de que os evangélicos já alcançariam 1/3 da população, pelo menos 30%. E não foi isso que o censo demonstrou. Há institutos que já trabalhavam com 35% de evangélicos. Então, esse é um ponto para a gente anotar. E a forte presença recente e crescente na política, na cultura e num debate político hiperfocado nos evangélicos levou muitos a supor que esse crescimento na última década seria vertiginoso. Por isso também agora a gente olha quase como uma expectativa que não foi cumprida, uma imagem que não se confirmou. Mas, na verdade, era uma foto de um crescimento que segue acontecendo. Quero, então, continuar neste tópico. Em 2010, o IBGE detalhou a quais igrejas essa população evangélica pertencia. Por exemplo, Assembleia de Deus, Metodistas, Batistas e por aí vai. Dessa vez, o IBGE diz não ser possível fazer esse recorte e não sabe se vai ser possível fazer no futuro. Queria te perguntar o que aconteceu e como isso pode eventualmente atrapalhar ou pesquisas ou conhecimento do que está acontecendo no Brasil em termos de religião. Por que é importante entender essas subdivisões, né, denominacionais, institucionais dentro do campo evangélico? Enquanto o catolicismo é hierárquico, universal e centralizado, o mundo protestante, o mundo evangélico se divide em muitas denominações. E para entender, então, este Brasil que vai mudando de perfil religioso, este Brasil que torna-se um pouco mais evangélico, apesar de continuar sendo um Brasil bastante católico, é importante entender as especificidades desse novo. O campo protestante, o campo evangélico, aqui vamos usar o termo evangélico, é como se fosse uma árvore cheia de galhos, que tem a mesma raiz, mas cada um vive de forma independente, de forma diferente. As igrejas, seja nas suas origens teológicas, seja nas suas práticas religiosas, na forma como se instalam nos territórios, na forma como se relaciona com as comunidades, na forma como se relaciona e está presente na política, também nas pautas públicas que coloca. E é muito menos uníssono, monolítico e hierárquico como a nossa tradição católica poderia supor. Então, por isso, é muito importante a gente entender como se dividem esses fiéis dentro do campo evangélico, se eles estão mais dentro da institucionalidade, se eles estão mais fora, como se eles se relacionam com as suas lideranças religiosas, qual é a dinâmica entre jovens e grupos evangélicos de outras gerações, como acontece a relação, né, dentro das famílias que são... hoje a maioria das famílias brasileiras é plurirreligiosa. Essa população evangélica ela também está hoje em lares plurirreligiosos. Como isso acontece no território a partir dessa inerente de subdivisão, fragmentação
e pulverização do campo evangélico. Isso é importante, inclusive, para compreendermos fenômenos políticos em eleições, por exemplo, em formas de comunicação do Estado com diferentes populações. E aí não incluo só as populações evangélicas naturalmente, né? Exatamente. A gente vem falando isso quando fala de política, e esse debate está muito presente na última década. Nós não fazíamos essa conversa sobre, nesses termos, ou com o peso, com a centralidade que a gente tem hoje no debate público sobre a correlação entre grupos religiosos e política, especialmente grupos evangélicos e política, quando a gente discutia os dados do censo de 2010, por exemplo, né? Já começava ali, né, os institutos que fazem pesquisa eleitoral de intenção de voto começavam, a partir das eleições nacionais de 2010, a publicar os seus dados a partir do recorte do perfil do eleitor segundo religião, mas isso não era, a gente não fazia isso antes. Então agora é muito importante cruzar todas essas especificidades. Eu falei com o Ronilson Pacheco, que é pesquisador da área e também pastor, e ele disse que para ele não chega a ser uma surpresa não ter chegado a 30% de evangélicos na população. Ele diz que os evangélicos aumentaram muito a visibilidade em razão da disputa política, mas não necessariamente são mais numerosos, eles são mais visíveis, focais, barulhentos. Né? A gente já falou aqui tantas vezes, Natuza, com vocês na Globo News e aqui no assunto, como é importante, quando a gente olha para a política, a gente não concluir que determinadas lideranças evangélicas mais proeminentes representam a todos, que determinadas lideranças religiosas na política, do campo evangélico, por exemplo, estão falando com todo mundo. E aí, para isso, a gente só vai poder contrastar e entender que elas não falam com todo mundo de forma uníssona, e não unilateral, e não falam ao representar todo mundo, quando a gente puder cada vez mais entender olhar com lupa as especificidades dessa foto do campo evangélico. Na coletiva de imprensa, na entrevista a jornalistas, um dos analistas do IBGE disse o seguinte: a gente ainda está enfrentando dificuldade para desagregar alguns desses grandes grupos, mas a gente ainda está avançando nesses estudos e ainda não temos uma posição fechada sobre qual grupo vamos conseguir desagregar no futuro. Ou seja, não explicou muita coisa também do porquê isso não apareceu agora. De qualquer maneira, será que isso pode ser algum indício de haver um crescimento de fiéis em igrejas evangélicas menores, bem pequenas, por exemplo, como essas de bairro? Podem estar com uma dificuldade de classificação. Já era as milhares de igrejas médias e pequenas no censo anterior, já era o terceiro grupo de maior proporção, né? Eram as igrejas, as Assembleias de Deus, os evangélicos declarados sem denominação, que não eram filiados e nem faziam parte de uma denominação específica. Esse é o segundo grupo de maioria. E o terceiro já eram as diversas igrejas pequenas e médias. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com Ana Carolina Evangelista. Bom, eu quero falar agora de católicos. O Brasil ainda é um país de maioria católica, 56,7% da população se dizendo católica, mas esse é o menor patamar da história, Ana Carolina. E eu queria que você, por favor, jogasse luz sobre esse movimento. Sim, então, como a gente já começou falando, esse campo católico vai perdendo hegemonia a partir dos anos 50 e de forma mais acentuada a partir dos anos 80. E tem uma relação, como dissemos, com outros atores que entram em cena nesse campo religioso, né? Antes de total hegemonia. Os evangélicos, aí, especialmente pentecostais, especialmente a partir do crescimento das regiões urbanas e das cidades, é um elemento muito importante, mas não é o único elemento, né, dessa perda de hegemonia. Tem outras mudanças sociais, como a migração para as grandes cidades, mudanças geracionais, mudanças nas formas como as pessoas vivem o religioso e praticam a sua fé, e outras dinâmicas que o país atravessou e que vão imprimindo aqui, como a gente está vendo essa foto, que vai se confirmando, de maior diversidade. O Brasil mudou as relações com a religião e, portanto, as dinâmicas religiosas também. Nosso crescimento foi despercebido porque a gente foi invisibilizado. Bom, essa invisibilização,
ela vem porque a gente cresce nas periferias, a gente cresce entre os pobres, a gente cresce entre os desvalidos da sociedade e aí por si só isso já é invisibilizado. A igreja pentecostal, os evangélicos atingem muito mais essa população mais pobre, né? Eles têm uma capilaridade muito forte, né? Apesar de ser um pouco menos do que os católicos, eles têm uma capilaridade grande. Então hoje a gente vê nesse censo, segue a queda do campo católico e é uma queda num menor ritmo. Por que uma queda também no menor ritmo? E a gente pode pensar em alguns indícios e algumas hipóteses. A gente está falando de uma perda de hegemonia há muitas décadas. E o campo católico, institucionalmente falando, e a partir dos católicos, reage. A Igreja Católica vem tomando medidas no Brasil para frear essa desaceleração e tentar perder menos fiéis para outras religiosidades, né? Então, é um catolicismo no Brasil que tenta modernizar sua linguagem, que tenta adotar novas formas de comunicação e contato com os fiéis. Nesse sentido, o Papa Francisco, na última década, teve um papel muito importante nesse movimento, com a presença dele mais internacional, o carisma, a visita ao Brasil foi emblemática. O presidente da Conferência dos Bispos do Brasil doou ao Papa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e o Papa delicadamente a beijou. Esta viagem à Aparecida pode ser considerada como um reinício do pontificado de Francisco. Aqui ele veio por vontade própria para consagrar o documento de Aparecida. Aqui, nestas 300 páginas, está a missão social da Igreja contra a miséria e a injustiça. E foi lembrando daquela conferência em 2007 que o Papa abriu a sua homilia. A edição de hoje do New York Times traz na capa a foto de freiras se banhando no mar de Copacabana. O jornal diz que a visita do Papa ao Brasil representou um forte começo para a revitalização da Igreja Católica. A Igreja Católica no Brasil também incentivou as jornadas da juventude, e vem incentivando lideranças católicas jovens e influenciadoras nas redes sociais, que aí estão dentro de novas formas de viver a fé e de se comunicar com seus fiéis. Então a gente tem uma queda, ela é seguida, como eu disse, mas esse campo também reage. É muito curioso esse movimento, né? Porque quando você fala da década de 90, uma perda de fiéis por parte da Igreja Católica e um acréscimo de fiéis por parte de denominações evangélicas, é muito natural que o cérebro vá para a seguinte conclusão. Bom, então, são as igrejas evangélicas que estão levando esses fiéis das igrejas católicas. Muito brevemente, o que as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, ofereceram aos fiéis que a Igreja Católica não ofereceu ao longo desse período, que nos ajude a entender essa migração? De fato, essa migração acontece, a maior migração acontece do campo católico para o campo evangélico. E a gente está falando aí, primeiro, da forma das missões evangélicas, né, que chegam no Brasil e que surgem a partir do Brasil no campo pentecostal, no crescimento das grandes cidades. Então, a gente está falando de um campo religioso que adota uma lógica, uma estratégia de expansão de missão, né? De expandir ativamente a sua capilaridade, a sua presença. A gente também está falando de igrejas evangélicas e de um campo evangélico em geral, que por não ser muito centralizado, por não ser muito hierárquico, por não ser muito uníssono, permite uma maior capilaridade, uma maior proximidade com as pessoas, uma maior diversificação nas formas de culto, uma maior diversificação nas formas de se comunicar, na linguagem, aproxima das pessoas, né? Então a gente tem também aí diferentes formas como, especialmente na modernização das cidades no Brasil, as igrejas evangélicas foram acolhendo as pessoas nos territórios, foram proporcionando, inclusive, outros espaços de sociabilidade, de formação. A leitura da Bíblia a partir das igrejas evangélicas é um instrumento de alfabetização para muitas pessoas em várias regiões do Brasil. Em 2022, o catolicismo liderou em todas as grandes regiões do país, com maior concentração no Nordeste e no Sul. Os evangélicos estavam em maior número no Norte e no Centro-Oeste. No Sudeste era a concentração dos que se declaram espíritas e também das pessoas sem religião. E os umbandistas e candoblecistas estavam mais presentes no Sul e no Sudeste.
Vou aqui fazer uma citação do demógrafo José Eustáquio Alves, que foi quem lá atrás previu que até 2032 haveria uma maioria evangélica no Brasil. Ele deu uma entrevista para Ana Virgínia Balussier, da Folha de São Paulo, e ele disse o seguinte: goleada evangélica não aconteceu. Ele, inclusive, retifica essa projeção que ele havia feito lá em 2018. Bom, a gente cobriu bastante, então, o que está acontecendo nas denominações evangélicas. A gente abraçou o que está acontecendo na Igreja Católica. Eu quero olhar agora para as religiões de matriz africana e de tradição indígena, porque olha só, triplicou o número de brasileiros adeptos à Umbanda e ao Candomblé, e a parcela que diz seguir as tradições indígenas superou 0,1%. É muito pouco, mas antes era abaixo disso. Surpreende também o número de indígenas que se autodeclaram evangélicos. A gente consegue interpretar o que a partir desses números? O que explica, né? O que poderia explicar esse crescimento, esse grande crescimento proporcional das religiões de matriz africana? Primeiro, a gente precisa lembrar que esse país de matriz católica perseguia, proibia as manifestações de outros cultos considerados seitas, de outras religiões, especialmente as religiões de matriz africana. Então, por muito tempo, e mesmo depois da retirada dessa proibição, mesmo depois do reconhecimento ainda mais forte, a partir da Constituição de 88, da liberdade religiosa e da diversidade religiosa, a gente sempre gosta de dizer, inclusive, da liberdade religiosa de não ter religião, mesmo depois desse maior reconhecimento e garantias, a gente vem de um histórico onde a dupla pertença ser católico, mas frequentar terreiros, ser de religiões de matriz africana, mas originalmente católico, se declarar católico na resposta, né, do censo, mas frequentar terreiros. A gente vem de um histórico dessa herança. Então, por um lado, na última década, nos últimos 12 anos, se a gente pega a comparação com o último censo, a gente pode falar numa valorização das tradições de matriz africana a partir da ampliação do debate racial no Brasil e do trabalho histórico que vem de mobilização que vem sendo feito a partir dos povos de terreiro, à luz desse histórico de perseguição, apagamento, invisibilidade. Então, à medida que isso vai ganhando mais liberdade, ainda mais liberdade, mais espaço, de alguma forma, comparado com o anterior, essa declaração vem aumentando e pode aumentar ainda mais. Claro que, ainda assim, os maiores índices de intolerância religiosa que são registrados no Brasil são orientados aos praticantes das religiões de matriz africana. Então é sempre bom lembrar isso. Essa liberdade garantida, assegurada, ela vai crescendo, mas um histórico de estigma, racismo, perseguição permanece. E sobre os jovens? Qual é a fé dos jovens do Brasil, segundo o censo, majoritariamente? Continua sendo católica, mas entre os evangélicos é o segmento da faixa etária de 10 a 14, de 14 a 19, onde tem a maior proporção. Isso tem explicação, né? Todas as igrejas se preocupam em manter os jovens para se reproduzir, especialmente as igrejas evangélicas, né, que tem essa possibilidade, como a gente falou, ainda mais flexível de instalação, de interação com seus fiéis. Então isso cria, as igrejas evangélicas criam espaços de sociabilidade diversos, e isso atrai muito o campo evangélico. Bom, e tem também um pequeno declínio do espiritismo, né? De 2,2% para 1,8%. Por fim, Ana Carolina, eu queria te pedir para nos contar qual foi o dado do censo que mais te impressionou. O dado do censo que mais me impressionou foi possivelmente esse crescimento evangélico em menor ritmo. Imaginávamos, pelo debate amplificado, um crescimento um pouquinho maior. Mas a gente consegue saber o que aconteceu? Por que esse ritmo desacelerou? A gente falou aqui um pouco sobre isso, né? Começa a desacelerar. Acho que, na verdade, um pouco o que a gente está falando, e talvez tenha sido surpresa para mim, é um início dessa desaceleração.
E aí, muito ligado a essa diversificação, porque crescem os sem religião no Brasil, então é importante investigar qual é a porcentagem de evangélicos, na verdade, que estão entre hoje esses que declaram sem religião, seja porque estão migrando, porque estão num trânsito religioso, porque estão desgastados e desgostosos com o seu campo religioso. Então, na verdade, corrigindo a minha pergunta, a minha resposta no sentido de não o que mais me surpreendeu, mas o que mais me gerou curiosidade para entender melhor o que está acontecendo. Ana Carolina, muito obrigada por topar conversar aqui com a gente no assunto, por voltar a conversar com a gente aqui, porque você vem sempre. Que bom para nós. Bom trabalho para você. Obrigada, um prazer falar com vocês. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Este episódio ouviu áudios da TV Evangelizar, além de trechos da série Poesia que Transforma e da série Crentes, ambas disponíveis no Globoplay. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.